A série começa nos apresentando Jae, que enfrenta a dor da perda de seu irmão mais novo, Ronan, desaparecido de forma misteriosa. Os dois eram muito próximos e a conexão entre eles era profunda. Desde então, Jae transformou a busca pelo irmão em sua missão de vida. E mesmo após 12 anos, ela segue determinada, guiada pela esperança de encontrá-lo. O desaparecimento abalou toda a família Min. A mãe, já instável, mergulhou em um estado de completa insanidade. O pai, que é mercador-chefe da corte, tentou preencher o vazio deixado por Ronan, adotando um menino chamado Mujin, que com o tempo passou a ocupar o lugar do filho ausente. Crescendo à sombra de alguém que nunca conheceu, Mujin enfrentou uma vida marcada por rejeição e solidão. O afeto verdadeiro veio apenas de Jae, a única que o enxergava como parte da família. Depois de 12 anos de espera, algo inesperado acontece. Um jovem surge na casa da família Min alegando ser Ronan. A notícia agita a todos e após uma série de testes, tanto o pai quanto a mãe se convencem de que reencontraram o filho perdido. Todos acreditam, menos Jae, que ao olhar em seus olhos percebe de imediato que aquele não é seu irmão, mas sim um impostor. Mesmo com a desconfiança de Jae, o forasteiro assume o lugar de Ronan e desde o início o clima entre os dois é tenso. No dia seguinte, o atrito aumenta. Jae, determinada, volta a questioná-lo sobre sua verdadeira identidade. Mujin interrompe a discussão, protegendo Jae e dizendo a Ronan que não a desrespeite, afinal ele não duraria muito ali, pois não passava de um farsante. E embora inicialmente não tivesse simpatizado com Jae, ele começa a notar os maus tratos que ela sofre nas mãos da madrasta. Por ser filha biológica apenas do pai, Jae passou a ser alvo de desprezo desde a perda de sua mãe. A madrasta fez de tudo para destruir sua vida e esse padrão de abuso começa a chamar a atenção dele. Com o tempo, o protagonista se sensibiliza ainda mais ao vê-la ajudando pessoas desabrigadas, tentando encontrar para elas um refúgio seguro fora da cidade. A empatia começa a surgir e ele vê em Jae uma força que não esperava. Enquanto isso, com a desconfiança crescente, Mujin decide investigar o passado do suposto Ronan. E suas descobertas são alarmantes, já que ele não é apenas um impostor, mas também um ceifador. Alguém que percorre lugares em busca de vingança, deixando destruição por onde passa. Desesperado, Mujin corre para alertar Jae, mas ao chegar encontra o impostor com ela. Sem hesitar, Mujin saca sua espada para protegê-la e revela a verdadeira identidade do intruso. No entanto, a chegada repentina dos pais interrompe tudo e para evitar um escândalo, o assunto é abafado, já que Mujin ainda não tem provas concretas contra ele. Dias depois, mesmo sem saberem que estão em uma mesma missão, Jae e o impostor acabam seguindo os rastros de um suposto homem que estaria sequestrando crianças. Cada um por sua conta, mas rumo ao mesmo perigo. Durante a busca pelo tal homem, Jae se vê em perigo e no último instante é salva por Ronan, que acaba se expondo e com isso ganha um inimigo poderoso. Algum tempo depois, chega o aniversário dele. A família se reúne para celebrar oferecendo presentes e o homenageando. Porém, Mujin vê ali uma oportunidade para desmascará-lo. Ele decide adulterar uma bebida de Ronan com um ingrediente ao qual o verdadeiro menino era alérgico quando criança, esperando assim provar que aquele não é o verdadeiro filho da família Min, mas o plano sai do controle. A madrasta, ao ver Ronan passando mal, culpa Jae pelo suposto envenenamento. Tentando proteger a si mesma e a sua criada, Jae acaba apanhando brutalmente. Por sorte, Ronan aparece a tempo e a defende, contrariando a própria mãe. A tensão vivida naquela noite acaba aproximando Jae e o impostor, e mais tarde ele vai até os seus aposentos para saber se ela está bem. Durante a conversa, ele desabafa revelando um lado mais humano. A resposta de Jae o pega de surpresa, já que mesmo acreditando que ele possa ser um farsante, diz que não deseja vê-lo sofrer mais. O impostor fica pensativo, já que pela primeira vez alguém demonstra empatia por ele, mesmo machucada e desconfiada, e isso
isso o abala profundamente. Alguns dias depois, descobrimos que o novo Ronan é realmente um impostor em busca de vingança e que a tal reação alérgica durante a festa não passou de uma encenação, já que ele aplicou propositalmente uma substância na pele para simular os sintomas e continuar enganando a todos. Após o incidente do envenenamento, um dos cúmplices de Ronan o alerta dizendo que Jae representa um risco ao disfarce e insiste que para garantir o sucesso do plano, ela deveria ser eliminada antes que se torne uma ameaça maior. No dia seguinte, os pais de Ronan o mandam visitar o tio-avô em uma viagem curta. Vendo aí a oportunidade perfeita, ele decide incluir Jae no trajeto com segundas intenções. Ao cair da noite, Ronan a observa de longe, ele vê quando Jae vai até o rio para se banhar e ao perceber as marcas e feridas profundas em suas costas, hesita. O choque e a culpa o paralisam e ele se afasta incapaz de seguir com o plano. Mais tarde, o impostor retorna silenciosamente enquanto ela dorme, mas não consegue machucá-la, já que algo dentro dele o impede. Na manhã seguinte, assim que voltam para casa, Jae nota que Ronan está ferido. Sem hesitar, ela retira o curativo dos próprios machucados para estancar o sangramento dele, e a compaixão dela o desarma completamente. Ronan, visivelmente abalado, começa a questionar seus sentimentos, já que ele não sabe se o que sente por Jae é apenas pena ou algo mais profundo que ele ainda não consegue admitir. E é aí que descobrimos então o passado sombrio do impostor. Ele foi criado por um clã secreto liderado por uma mulher poderosa que era a antiga amante do chefe da corte. Traída por ele e movida por sede de vingança, ela passou a treinar jovens como Ronan em artes marciais básicas com o objetivo de usá-los como um instrumento de justiça. O protagonista, por sua vez, havia sido raptado na infância por um pintor e separado cruelmente dos pais. E isso o fez crescer com uma única missão, de punir aqueles que destruíram sua vida e salvar outras crianças do mesmo destino. A família Min estava no centro desse desejo de vingança. No entanto, a líder do clã percebe que Jae pode representar uma ameaça à missão e ordena que os demais membros fiquem atentos, já que ela pode ser a fraqueza que comprometerá o disfarce de Ronan. Dias depois, durante um ataque, o ceifador acaba ferido ao proteger Jae de uma flecha envenenada. Aproveitando o momento para fortalecer seu disfarce, ele a entrega um objeto que ela havia dado ao seu irmão verdadeiro na infância e a lembrança mexe com Jae profundamente a ponto de fazê-la acreditar que ele é de fato seu irmão perdido. Emocionada com a reconexão, Jae o leva até seu refúgio secreto, um lugar onde vivem alguns criados que ela acolheu e considera sua verdadeira família. Lá, Ronan começa a baixar a guarda e o carinho dela pelos outros e a forma como cuida dele o tocam profundamente. E o seu disfarce começa a se desfazer dentro do seu coração. Logo depois, Jae o leva a um antigo local que frequentava na infância, onde costumavam brincar e comer juntos. O impostor, tomado por sentimentos genuínos, começa a demonstrar que seu afeto por ela ultrapassa o vínculo fraternal. Mas isso confunde Jae, que acredita estar diante do seu verdadeiro irmão. Ao retornarem para casa, a madrasta de Jae, mãe de Ronan, revela para eles que firmou um contrato de casamento, trocando a mão da jovem por alguns hectares de terra. E Jae mais uma vez é usada como moeda de troca. Desconfiado, Ronan começa a investigar o passado do noivo e descobre que o homem já teve 3 esposas, todas elas agredidas e misteriosamente declaradas como desaparecidas logo após o casamento. Incomodado com o casamento arranjado e consumido por um sentimento que vai além da razão, o impostor não consegue ficar de braços cruzados. Movido por ciúme e pela urgência de proteger Jae, ele decide agir e, com a ajuda de Mujin, arma uma emboscada durante a cerimônia e expõe diante de todos o verdadeiro caráter do noivo. Enquanto isso, Jae, sem saber do plano, é envenenada pelo próprio pretendente e deixada indefesa dentro do salão de festas. Isolada, vulnerável e sem forças, ela se torna ainda mais frágil diante da situação. O protagonista, desesperado ao saber do que aconteceu, invade o local e a carrega nos braços, afastando-a de todos
antes que algo pior aconteça. Longe dos olhares, tomado por alívio pela intensidade de tudo que sente, ele a beija, deixando transparecer pela primeira vez sem disfarces o amor que o consome. Enquanto isso, Ronan abre seu coração para a líder do clã, que ele considera como uma mãe, e explica que salvou Jae daquele casamento forçado, já que ela conquistou seu coração e por isso ele está disposto a protegê-la a qualquer custo. Mais tarde, Ronan encontra Jae pensativa e pergunta o que está tirando a paz dela. Ela confessa estar confusa por causa de um sonho estranho que mexeu com seus sentimentos. Achando que ele poderia ser o seu irmão, ela se sente ainda mais aflita. Ronan, tentando não complicar ainda mais as coisas, diz que provavelmente foi só um sonho e vai embora sem dar muitas explicações. No dia seguinte, Mudin é flagrado acumulando riquezas e desviando tudo a mando do pai. A mãe, que não sabia de nada, se revolta e manda prendê-lo para dar uma lição. Tentando salvar o irmão adotivo, Jae sai em busca de provas para livrar Mudin da prisão, mas Ronan percebe que ela está se arriscando demais e a impede, preocupado com a segurança dela. Vendo quanto Jae está sofrendo com a situação, Ronan dá um jeito de libertar Mudin e o manda para um vilarejo distante. Só que Jae não engole essa decisão calada e vai tirar satisfação. Incomodado com o excesso de preocupação dela com Mudin, Ronan questiona se ela não sente algo além do carinho de irmã. Jae se ofende na hora e rebate dizendo que foi graças a Mudin que ela conseguiu sobreviver durante os 12 anos em que procurava por Ronan, e sai deixando ele sem respostas. Logo depois, Jae descobre que Mudin só está vivo porque o impostor interveio, já que a madrasta queria acabar com ele. Dias depois, Mudin consegue provas de que Ronan é um impostor e que estava enganando a família Min por pura sede de vingança. Sem perder tempo, ele corre para contar tudo a Jae, mas não consegue encontrá-la, já que ela tinha ido atrás de Ronan para se desculpar. Durante a conversa, ela se abre e diz que gostaria de entender mais sobre o passado dele. Tocado por suas palavras, o impostor não se segura e a beija, mesmo sabendo que estava arriscando seu disfarce. Jae, ainda acreditando que ele é o seu irmão, se afasta confusa com o que está sentindo. Enquanto isso, Mudin, que estava prestes a revelar a verdadeira identidade de Ronan, presencia tudo. Mas, quando vai falar com Jae, ela desabafa dizendo que se sente mal por estar enxergando Ronan como homem e não mais como seu irmão. Ouvindo isso, ele então decide guardar o segredo e, aproveitando a fragilidade dela, Mudin a convida para ir com ele ao vilarejo distante. Jae aceita o convite, achando que essa distância vai ajudá-la a esquecer o que sente por Ronan. Mas na noite antes da partida de Jae, o impostor descobre que ela está prestes a ir embora logo ao amanhecer. Cansado de viver na mentira, ele vai atrás dela e finalmente revela toda a verdade, admitindo que a enganou e que nunca foi seu irmão de verdade. Aliviada, Jae pergunta quem ele é. O protagonista conta que foi tirado ainda criança de seus pais e que cresceu sendo maltratado. Por isso, ele passou a vida buscando por vingança contra quem destruiu sua família. Nesse momento, toda a confusão nos sentimentos de Jae se desfaz. Ela se declara dizendo que só estava indo embora porque acreditava estar se apaixonando pelo seu próprio irmão. Ao ouvir isso, o impostor se emociona e diz que não vai deixá-la partir, já que também sente o mesmo por ela. É assim que os dois decidem fugir para viver esse amor. Jae abandona a família Min e desiste dos planos com Mudin. Já o impostor deixa para trás sua sede de vingança e o clã que o criou, tudo para viver ao lado da mulher que ama. Sentindo-se traído, Mudin vai até o seu pai e revela a verdadeira identidade de Ronan. Com prova em mãos, pede para que a família Min vá atrás dele para que pague por suas mentiras, e como compensação exige a mão de Jae em casamento, e o pai dela aceita. Como se não bastasse, o antigo clã de Ronan descobre que ele traiu a missão e manda caçá-lo. A líder ordena que, ao encontrá-lo, elimine Jae, já que ela é a responsável por ele ter abandonado o plano de vingança. Temendo pelo destino de Jae, o impostor vai até o clã que está atrás deles e propõe um acordo pedindo apenas um tempo para garantir um lugar seguro para ela. E depois disso, ele promete voltar e cumprir sua dívida. Vendo que ele chegou a se ferir para protegê-la,
ela, o clã aceita a proposta e o deixa partir. Enquanto isso, Jae acorda sozinha numa caverna e, desesperada por não encontrá-lo, sai à sua procura. Quando finalmente se reencontram, os dois voltam juntos para o abrigo. Com o amor à flor da pele e o medo de se perderem de novo, eles se entregam um ao outro completamente, e naquela noite é a paixão que fala mais alto. Na manhã seguinte, eles encontram uma casa vazia no topo de uma montanha e decidem começar uma nova vida ali. Com pouco, mas com muito amor, eles compartilham momentos que jamais viveram antes, já que cresceram sem afeto. Viver essa paixão é mais do que um sonho para eles, é o início de uma vida que eles sempre desejaram. Mas a paz dura pouco quando Mujin descobre o esconderijo e, obcecado por Jae, manda os soldados atacarem. Mesmo lutando com tudo que tem, o impostor e Jae são capturados. Jae é levada de volta para sua família, já o impostor é conduzido ao julgamento. Ali, diante de todos, o chefe mercador expõe as costas tatuadas do impostor. Envergonhado, ele tenta esconder as marcas que são lembranças de maus tratos que sofreu. E é aí que finalmente descobrimos quem foi o responsável pelos traumas do nosso protagonista. O pintor, que agora é o rei da nação, transformava as costas deles em telas vivas, marcando-as com suas obras macabras. Foi esse homem que tirou o impostor de seus pais e o usou como parte de sua coleção humana. E toda essa dor virou combustível para a sede de vingança que ele carrega até hoje. Infelizmente, o impostor acaba sendo entregue diretamente nas mãos do rei. E ao saber disso, Jae se infiltra no palácio para tentar resgatá-lo, mas com tantos soldados por perto, ela não consegue. Durante uma cerimônia bizarra, uma espécie de exposição viva, o rei admira com orgulho doentio as marcas que deixou em suas vítimas, incluindo o nosso protagonista. Mas, pensando em quem mais queria proteger, o impostor encontra forças para fugir, e com a ajuda inesperada do clã que aparece para apoiá-lo, ele consegue escapar. O reencontro entre Jae e o seu amado é carregado de emoção, ainda mais quando ela descobre que o responsável por tanto sofrimento era também o seu pai, já que ele havia ajudado o rei a conseguir aquelas pessoas durante anos. Devastada, Jae pede perdão por tudo que o pai fez, mas o impostor emocionado só consegue dizer o quanto a ama e que nada mudaria isso. No meio de tantas revelações, Jae também descobre que seu verdadeiro irmão esteve perto dela o tempo todo. Ela encontra os ossos dele em um poço no mesmo lugar onde morava. Nesse momento, todo o luto que guardava por anos vem à tona e ela finalmente chora a dor dessa perda. É dessa forma que Jae se despede do irmão que tanto amava, carregando no olhar uma dor que palavras não conseguiam expressar. Sem ter mais nada a perder, Jae reúne provas e denuncia toda a família, inclusive o próprio pai, por anos de corrupção ao lado do rei e pelas maldades cometidas contra tantas pessoas. Mas a coragem dela tem um preço e o rei ordena sua prisão. Sabendo disso, nosso protagonista parte para resgatá-la. Movido pela raiva e pelo amor, ele elimina todos que ousaram machucar Jae. Durante a fuga, Jae tenta escapar sozinha, mas no meio do caos, Mujin acaba sendo eliminado e a dor dela só se intensifica. Ainda assim, ela consegue libertar todos que estavam presos pelo rei há anos, e o nosso ceifador faz jus ao nome, entrando no palácio e exterminando todos que estavam ali, incluindo o próprio rei, o homem que o fez sofrer por toda a vida. Com o castelo em ruínas e a missão cumprida, o impostor, agora herói, já mostra sinais de contaminação causados pelos produtos que o pintor usou por anos em sua pele. Nos braços dela, o nosso protagonista revela que finalmente entendeu o que é ser amado e que foi Jae quem salvou a sua vida. E é com a certeza de que tudo valeu a pena que ele fecha os olhos e descansa para sempre nos braços do seu único amor. Apesar do luto e da saudade, 2 anos depois, Jae encontra forças para seguir em frente. Agora livre, ela vive do jeito que sempre soube,
com empatia, leveza e amor pelos outros, seguindo com a esperança de um dia em seus sonhos ou até em outra vida reencontrar aquele que tanto amou. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Beijos e até o próximo Coreando!